Pronto. Estamos ao vivo de novo, agora pelo celular. Pronto, aí. Tilu, vou pedir mais uma vez para você pedir. Tilu. Maravilha, agora acho que vai. Agora vai. Finalmente. Agora Aí, sim. garoto. E aí? Deixa eu ver só se não parece que tá cortando minha cabeça aqui. Eu tô aparecendo total aí. Tá cortando. E agora? Ainda tá cortando. Suspende mais o celular. Ah, Tá tá. aqui Peraí. assim, ó. Um E aí, melhorou? pouquinho de nada. É porque você tá vendo pelo celular ou pelo Facebook? Pelo celular do Facebook. Certo. Mas acho que dá pra gente. Deixa eu colocar ao vivo aqui no Facebook pra. Pronto, só pra gente acompanhar as perguntas aqui. Certo. Fica melhor um pouco. Mas acho que dá pra gente. Deixa eu colocar ao vivo aqui. Deixa eu só ver aqui se eu consigo Maravilha. compartilhar esse link aqui. Já foi. Já foi. Eu acho que eu tenho que. Né? Aí tá aparecendo você todo. Ah, é porque é diferente a imagem do computador pro celular. Bom, boa noite, galera. Amigos da natureza. Galera que tá ao vivo aí. Essa é a nossa segunda live. E a gente tem o prazer de convidar meu amigo, né, colega de faculdade, Tilu Reis, também conhecido como André Reis, o Deco. Tilu é geógrafo, né, guia turístico em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, e é brigadista voluntário da Brigada Gaviões da Chapada, não é isso, Deco? Na Chapada Diamantina. Isso, aqui em Rio de Contas, especificamente. A pergunta que eu sempre faço aqui para todos os convidados, você é o segundo, é para falar um pouco de sua trajetória profissional até chegar à brigada e qual foi a sua motivação assim a entrar na brigada. Fala um pouco de sua história assim pra gente. É, né? Nós aqui também, como amigos da natureza, né? Até para escolher a formação específica, passei a escolher fazer uma formação superior, escolhi fazer a licenciatura em Geografia em Caeté, onde ele conheci Amaral, né? E desde sempre também já existia esse contato com a própria natureza, né? Me graduei em Geografia. Nesse decorrer do tempo, assim como quando eu me graduei, vim já para Rio de Contas, tenho familiares, tenho residência aqui também. Criei um empreendimento aqui de início, Uhum. que seria um camping, né? Fiz uma formação em permacultura, onde se trabalha também com sustentabilidade, né? E um dos maiores potenciais que se tem aqui é a questão do turismo, né? E como sempre andei nessas trilhas aqui, aí resolvi guiar profissionalmente. Mas Sim. sempre também vi a questão dos incêndios acontecendo.
principalmente no período da faculdade, quando estava fazendo faculdade, é onde tive mais notícias sobre os incêndios que aconteciam aqui, e coincidentemente foi o período também que a brigada que estava se surgindo, né? Aí, assim, quando eu cheguei Sim. em Rio de Contas, cheguei em 2013 aqui, sempre viu essas possibilidades. Em 2018, aconteceu a possibilidade, né, de um curso de formação de novos brigadistas aqui da Gaviões. E aí, eu me inscrevi e fui. Com 2 meses depois, aconteceu o primeiro incêndio que eu participei, mas aconteceu o incêndio aqui na região, e aí fui para o combate, e automaticamente é nesse período que quando você acaba de se fazer a formação e tem o início no combate, que você de fato entra na brigada, né? Se sente um brigadista e vê como de fato as coisas acontecem lá. Aí foi onde Então, eu comecei a atuar na brigada. então praticamente você está quase do começo, né, da criação dessa brigada aí em Rio de Contas. Não, eu que sou iniciante, eu tenho 2 anos de brigadistas, né? Mas a brigada ela já Sim. existe oficialmente desde 2008 como associação. Mas esses combates ao Sim. incêndio, vários outros brigadistas antigos, que antes nem era como associação, nem como brigadistas, o pessoal ia mesmo de chinelo, sem material, sem EPI mesmo. Desde 2013, a gente tem combatentes lá, o presidente da brigada mesmo é desse período, desde 2003, né, na verdade, ele já atuava em combates ao incêndio, né? Eu que sou novo Com a nesse cara e a ramo aí. coragem. Com a cara e a Isso. coragem, né? Os caras iam na cara e coragem. Sandália havaiana mesmo, no ramo e pauleira. Dentro desse contexto aí da Chapada, né? Você como geógrafo, o que você consegue ver de característica assim da Chapada Diamantina que você pode trazer para a gente, que pode diferenciar de outras regiões, coisas peculiares assim pra É, gente? né? Isso. Em questões geográficas, geológicas e vegetativas, né? A Chapada Diamantina ela tem cerca de 2 bilhões de anos de formação, né? Em si. É, então, ela tem áreas desde grandes altitudes, é onde as maiores altitudes do Nordeste se encontram aqui nessa região, especificamente nessa região de Rio de Contas, já que lembrando que a Chapada Uhum. Diamantina ela tem de grandes dimensões, né? Isso ela compõe mais de 30 municípios, compõe a Chapada Diamantina. Então, ela tem desde a Sim. altimetria que chega a 2.033 metros, que é a maior altimetria, até 700, até 500 metros, lá na região norte, em Itaberaba e por aí vai, né? Diversos acessos. Então, ela tem essa dinâmica de relevo, né? E nessa dinâmica de relevo, há também grandes características, tanto da vegetação, né, isso como do afloramento de nascentes d'água. Em contexto da vegetação, ela se predomina uma vegetação típica de cerrado, né? Algo assim Uhum. mais em grandes altitudes, ela é mais rala, em áreas mais úmidas, ela chega a ter árvores bastante densas, bastante propensas, grandes, né, a grandes alturas, né? E Sim. especificamente isso assim. E devido a esse grau de isolamento, já que é um contexto geológico que houve um soerguimento de terra aí, houve um isolamento também de vegetação. Então acaba trazendo plantas que são endêmicas desta região, né? Então há Bem é, específico. isso desse ciclo. Aí há essa importância. E essa vegetação específica, né, em si, é uma vegetação, quando a gente estuda na geografia, a gente vê muito falando sobre as estepes, algo do tipo. Seria como se fosse parecendo aquelas estepes africanas, só que aqui em cima, ou o cerrado, é uma característica. Tanto o cerrado como a caatinga é denominado como estepes, só que com características diferentes. A caatinga, ela se predomina mais uma região árida, né? Semiárida, seca, e o cerrado ela vai uma região mais úmida, que acontece aqui na nossa região, nas regiões mais altas.
Contextualiza para a gente aí esse termo steppes que você trouxe, porque para o público leigo não é difícil Isso, seria entender assim, melhor, né? quando a gente vê aqueles filmes africanos ali assim, passando a savana, os animais, ali é um tipo de Uhum. estepe, aquela área assim, aquela vegetação é, mais rala, com distanciamento às vezes de vegetação, às vezes com falta de folhagem, até, né? Como é o caso Sim, da Caatinga, que a gente mora aí, eu nasci em Brumado, você mora em Caeté, isso é um tipo de estepe, e o próprio Cerrado, para quem vai na região de Caculé aí, vai em Caeté, vai aqui em Rio de Contas, ou vai para o norte de Minas, Goiás, isso se caracteriza como essas regiões de estepes, assim, né? Essas savanas conhecidas também, né? sim, sim. Realmente tem autores que trazem isso, né? Como uma denominação para esse tipo de vegetação, como savana, né? Do tipo savana, exatamente Isso. pela a distância, igual você falou, de árvores, né? De espaçamentos e até com processos de desertificação, né? Em alguns lugares, assim. Isso. Uhum. O solo normalmente é Maravilha. um solo pobre, esse solo aqui nosso da Chapada Diamantina, característico, né, como um solo arenoso, então a vegetação também se vai se caracterizar devido a essa formação de solo aí também. E até uma outra denominação, né? Que a gente traz para essa região é campo rupestre, né? Que dependendo da Isso. altitude, você já tem esse Os, tipo na... de denominação. Isso. Os nativos também chamam de gerais, né? Aqui na Gerais. região de Rio de Contas mesmo, tem a Rio de Contas, ela tem trechos do município, tanto na Caatinga como na região mais alta. As regiões mais altas, como aqui fica a sede do município mesmo, e aí para dentro, sentido aos picos, é chamado de Gerais. Lá embaixo é chamado de Baixio, algo do tipo assim, né? É, pegando esse ponto ainda que você falou das altitudes, só a nível de curiosidade, qual o ponto mais alto aí da sua região? Aí da região de Rio de Contas. É o Pico das Almas mesmo? E não, aí é o seguinte, agora existe um outro contexto, porque até então a gente se estudava que existia três pontos mais altos, né? Só que em vários momentos se ouviu falar, né, ou se questionou essa questão. Talvez existiriam outros pontos mais altos. Aí os mais conhecidos seriam o Pico das Almas, né, com 1958 metros, Pico do Itobira, que era considerado como 1970 metros, mas com novas medições ela chega a 1934 metros. E o maior é o Pico do Barbado, com 2.033 metros. Essas três elevações são as mais conhecidas. Mas ultimamente a gente tem, até como geógrafo também, a gente foi fazer um levantamento. A gente foi a campo, foi a algumas montanhas e a gente constatou as 10 montanhas mais altas do Nordeste se encontram aqui, né? Com picos até mais altos do que o próprio Pico das Almas, que é famoso, e o próprio pico do Itobira. O Barbado continua sendo o mais alto e do lado do Barbado existe o Elefante, existe vários outros aí assim, com várias E você nascentes, está com falando de locais ou na é, Chapada? com flora e fauna endêmica, por exemplo, ela tem, acho que uma das poucas regiões que tem um estudo específico de botânica, né? Ela tem catalogados mais de 1.000 espécies de plantas e dessas mais de 1.000 espécies, 100 delas são endêmicas daquela região, né? Então, essa importância aí, Maravilha. justamente devido a essa altitude até. Isso. É um ponto que a gente bate muito, é o grau de endemismo alto na Chapada Diamantina, né? Por isso Isso. que é um objeto de estudo constante, principalmente para o pessoal da botânica. É, É, dando segmento aqui, está me ouvindo? Tinho? estou sim, estou sim. Tá, né? É, fala um pouquinho aí, Deco, da importância do fogo na questão da flora, né? Que a gente Isso. até discutiu anteriormente. Existe esse questionamento, né?
a gente vê essa, quando tá o fogo pegando mesmo, a gente vê a gravidade, a gente fica apavorado, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, Sim. em característica dessa vegetação, né, a gente lembrar assim que há 2 bilhões de anos de formação desse local, tanto geológico como e aí vai o contexto da vegetação e tudo, né? Então, lembrar que o fogo ele sempre existiu nessa vegetação. A própria vegetação em si, ela tem características inflamatórias, né? Algumas plantas, ela tem fácil, ela é propícia a pegar fogo, como o candombar, que o pessoal se utiliza muito aqui para acender os fogões nas casas, fogões a lenha, né? Uhum. Chamada, a gente brinca, chama de querosene em barra, porque ele pega fogo muito fácil. E quando a gente vê isso no incêndio, a gente vê ele em ação pegando fogo. Tem capim gordura, tem canela de ema, várias vegetações que ela é propícia muito para fogo. E a gente vê a rapidez do fogo tomando justamente por isso. E analisando, a gente vê que existe essa potencialidade. A própria vegetação em si, ela precisa desse fogo, sempre precisou. Existe casos de algumas sementes, após o incêndio, ela quebrar a dormência e assim ela começar o processo de germinação e criar novas mudas, novas plantas, né? O rebrotamento do capim, a gente já passou em áreas de incêndio assim que a gente não conseguiu nem apagar ainda. Com 2, 3 dias a gente passa lá de volta e as gramíneas já começam a brotar, algo do tipo, e a gente, você vê essa importância, né? Talvez ali o fogo foi necessário até para esse rebrotamento e a característica retorcida das vegetações, que ela vai muito disso, tanto de períodos, ela vai retorcer tanto oriundo da questão climática, como períodos quentes, úmidos e períodos mais secos, né? E também a questão do fogo, que às vezes passa, queima a própria ali assim o caule ou uma galha, algo do tipo, e naquela área queimada acaba saindo um broto. É o caso que as pessoas usam assim, principalmente aqui, que é a planta chamada quaresmeira. Não sei se vocês já ouviram falar, que o pessoal tem no cuidado dela para fazer ela desenvolver, faz a queima no caule dela, no tronco dela, justamente para ela rebrotar, né? Então, essa característica é importante. E o fogo sempre aconteceu aqui. Existe hoje em dia um agravamento É, por diversos outros fatores, né? é uma informação interessante, sim, para as pessoas, né? Porque a gente está falando de muitos anos de evolução, né? E evolução da vegetação juntamente com fogo, né? O fogo natural, ou seja, o fogo causado pelo calor, né? E provavelmente a vegetação um pouco mais seca em determinado período, né? Isso. Então, o problema maior que a gente encara, que a gente fala, é sobre o agravamento, né, o prolongamento desse fogo, no sentido de que você não dá tempo da recuperação da própria vegetação. E é interessante assim a gente lembrar também, citar, né? Existem muitos pesquisadores que trabalham exclusivamente com isso, que a gente chama até de ecologia do fogo. Em feira eu lembro que acho que o professor Abel da UFES ele tem essa linha de pesquisa, tinha outras pessoas também que trabalhavam com isso. Então, por isso que a gente trouxe esse tema aqui para as pessoas entenderem, né, que na Chapada, principalmente, o fogo ele não é um vilão, digamos assim, ele é inclusive importante, como você falou, né, a questão da dormência das sementes, é, enfim, você tem todo um ciclo de vida adaptado a esse fogo. O problema é o fogo agravado, né, o fogo também potencializado, né, pela ação humana nesse sentido. Isso. Se a gente for parar para imaginar, Maravilha. esses focos, quando aconteciam Uhum, pode falar. anteriormente, talvez acontecia em escala de 30 anos, 50 anos, no mesmo local, entendeu? Hoje em dia é uma escala bem mais Uhum. rápida, às vezes menos tempo que isso, menos de 5 anos tá pegando fogo de novo, por aí vai. É, então, a gente pegando esse ponto ainda, né, a gente falar de aumento dos focos de incêndio, causas e consequências. Você, como experiente no assunto, né, como brigadista,
tem total propriedade para falar sobre isso, né? Quais as principais causas, assim, desses incêndios na Chapada? Fora Isso, natural também que a gente está falando. né? Aí agora entra a questão mais polêmica disso, né? Por mais que a gente talvez, vamos dizer assim, tenha propriedade para estar falando ou entendendo algo do tipo, nem sempre a gente tem como, de fato, identificar a causa real desse fogo. A gente tem suposições, não é isso? Como a Sim, questão sim. natural ou algo do tipo assim. As principais causas hoje em dia desse ampliamento dos focos, das causas de focos, seria a questão da agricultura, né? Como sempre houve, né? A introdução do homem nas matas virgens, então ele já, a primeira situação, ele vai desmatar e vai a colocar o fogo, né? Hoje em dia, não, raramente não, existe ainda muita mata preservada, mas as maiores incidências normalmente são a agricultura, né? Quando de forma descontrolada, nem sempre a causa do fogo é o agricultor. A gente não está querendo dizer isso que é o agricultor aqui em si, mas de forma descontrolada. Talvez ele faz ali o acero no terreno dele, ele vai colocar o fogo, só que aí o vento vira e joga o fogo para a área de mata e daí vai ampliando, né? Na maioria das vezes, quando acontece de forma acidental. Existem outros contextos também, como garimpos clandestinos, né? O ano passado, a gente tem a suspeita de 2 focos de incêndio que aconteceu na região. Os moradores da região constataram que ouviram detonações anteriormente ao fogo. Ouviram uma zoada de um Sim. estrondo de detonação e logo após a fumaça e se encadeou o incêndio, né? Garimpos clandestinos e assim, normalmente dessa forma, caçadores, pessoal que trabalha com animal também, tinha a cultura muito de colocar o fogo para queimar a vegetação e daí vinha essas gramíneas rebrotando e criação de pasto, né? Essas identificações. E raras as exceções aí é a questão natural. Eu já vi, uma vez a gente voltando de um passeio, né? Eu e outros amigos, que era guia e brigadista também, a gente passando na beira da estrada assim, a gente viu uma moto saindo do meio do, da mata assim, e quando a gente passou 50 metros, quando olhou para o lado, o cara estava na mata colocando fogo. Então existe também os piromaníacos que às vezes colocam fogo só Sim, para sim. ver, que são raras as exceções. Mas existe todas essas Isso. possibilidades, né? E de fato, assim, a gente, que nem os bombeiros ou quem seja, o pessoal da lei que atua junto com a gente, né? Que de fato não tem como identificar. Esse que é um dos maiores problemas, assim. A gente talvez consiga identificar de onde foi o fogo, mas não consegue identificar o causador do fogo. E aí, às vezes, que ocasiona muita impunidade, né? Que é os maiores problemas Sim. justamente para essa propagação dessa cultura do fogo. A falta de punição severa para o pessoal que acaba... Você quer responder uma pergunta aqui, Deco? Sim, sim. Como é feita a fiscalização do parque? Eu acredito aí que ele tá fazendo sobre o Parque Nacional lá da Chapada, né? O próprio parque, o Parque Nacional, ele existe uma equipe permanente de brigadista, que é diferente da nossa. A nossa aqui é uma brigada voluntária, que pertence, que atua aqui Voluntária? voluntária. A gente não recebe para isso, Sim, sim. entendeu? A gente atua de... O Parque Nacional existe a brigada do CMBio, né, que existe um processo de Sim. seleção e aí se contrata brigadistas. Faça um contrato de 6 meses a 1 ano com um brigadista, né? Ele está lá constantemente. Ele tem independente de tendo Aham. fogo ou não, ele está lá no parque fiscalizando. A nossa região aqui, Sim. assim, a gente tem parques municipal, mas a gente não tem plano de manejo para atuação disso. Então, a gente faz programa de prevenção de incêndio. A gente não consegue fiscalizar. A gente faz prevenção. Aí, às vezes, há denúncia, algo do tipo. Aí o INEMA vem aqui, ou a própria CIPA, a Polícia Ambiental vem aqui, vê algo do tipo, né? Mas aí, em si, assim, a fiscalização. O parque, acredito, tem fiscais
é uma área mais restrita, mais controlada, né? Essa prevenção aí de vocês, e inclusive eu já acho que eu já vi até pela sua página do Instagram, é, você está falando também de atividade educativa, né? De convocar a Isso, comunidade também, de formações, né? isso. Tanto Fala um pouco educativo disso aí. como de formação, né? Volta e meia, em parceria, a Brigada, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, né? É, promove ações, a Secretaria, às vezes, quando tem as ações dela lá do meio ambiente, ela sempre incorpora a Brigada e faz esse contexto todo, a gente vai nas comunidades, faz panfletagem, passa nas as principais comunidades que há ação de fogo, que existe alguns locais que existe, é mais propício, pela questão mais assim cultural, né? Então a gente passa atuando nessas comunidades e diversas outras assim. A gente fez, recentemente teve o Dia do Meio Ambiente, onde a gente criou o vídeo institucional para divulgação. Nas escolas também a gente passa, nas comunidades. Às vezes teve até empresas particulares aqui que nos contratou para auxiliar eles na formação de uma pequena brigada ali na própria empresa, né? Algo do tipo assim. Então, esses trabalhos que a gente faz Uhum. constantemente, que está atuando, né? Mas, não, é muito importante, né? Porque vocês não podem estar de plantão o tempo todo, então a população tem que saber Isso, também como proceder, até na questão da segurança deles próprios. isso. É, Assim, a gente vê nas últimas atuações do fogo, por exemplo, mesmo, quando algumas comunidades elas já vai de prontidão, elas já são mais unidas e quando chega lá assim, existe já alguns moradores combatendo, principalmente quando estão próximos às casas, né? Nas outras, às vezes eles quando estão sim, longe, às vezes não se preocupam, mas sempre há a conversa deles do quanto eles queriam que houvesse talvez uma formação ou se tivesse equipamentos ou algo do tipo para eles estarem sempre já atuando, né? E é uma das maiores preocupações e uma das atitudes que a gente precisa estar reforçando justamente para estar que é interessante quando a gente chega na comunidade tem alguém lá para levar a gente porque às vezes a gente não sabe, não tem uma trilha que leva ao fogo, né? A gente vai quebrando mata e às vezes o morador conhece já um atalho ali mais rápido, um caminho mais rápido, é, mais tranquilo, e por aí vai. É sempre importante. sim, sim. Brigadas voluntárias, né? Qual a importância você acha da criação? Quer dizer, a gente já está falando praticamente, né, da importância de conter o avanço do fogo. Desenvolve um pouco nisso, em relação à criação e manutenção. O que você acha que deve ser feito para a gente ampliar, né, esse número de brigadistas, né? É. É assim, eu acho muito importante. Eu consegui entender isso, principalmente quando eu vim morar aqui. Enquanto eu via de longe, né, a gente acha que estão lá, que é algo parecendo assim que é comum, que está sempre um batalhão de gente pronto para ajudar. Quando a gente mora aqui, a gente vê de fato a realidade. Eu vim para cá em 2013 e só vim, eu sempre quando eu vim para cá, desde antes eu sempre falava, né? Opa, um dia eu quero ser brigadista, se tiver uma formação, algum curso assim, eu quero fazer. E desse tempo todo eu fiquei, nem em 2018 que surgiu esse curso, né? Então a gente vê o quanto é importante. Ficou tanto de. E antes desse curso nosso, alguns outros brigadistas tiveram que sair para outros municípios, para ir para formação em outros municípios, e outros, às vezes, atuavam no fogo e não tinham formação em si, né? E a formação é bastante importante, porque nos traz a gravidade da situação, como se comportar nessa situação, porque às vezes quando a gente vê pegando fogo, a gente acha que quer chegar lá, mas a gente tem que chegar com segurança, tem que saber chegar no fogo, tem que saber lidar com o fogo, porque o fogo ele é traiçoeiro, a gente está colocando nossas vidas em risco, né? Então, e por aí vai. Então, a importância da criação disso, às vezes tem um fogo que acontece aqui assim a 20 quilômetros da gente aqui, a 40 quilômetros, a gente não consegue chegar,
porque é centralizado o processo. Então, se a gente tivesse mais formações nessas comunidades, né, qualificando pessoas de forma adequada, com Uma equipamentos para rede, eles já chegarem nesse fogo, no início do fogo já seria o importante. Então, a importância dessa criação é isso, né? E não só criar, mas manter essas né? brigadas. Pode falar. Não, isso mesmo, manter, né? No sentido da questão até financeira, né? Dos recursos e Isso. tudo mais. Porque que nem assim, desde 2003 já existia essa brigada aqui assim, mas vem equipamento, o equipamento é caro e é frágil. Às vezes em Uhum. um incêndio o equipamento danifica e para vir para repor outro a gente não tem condições e para vir outro demora anos e anos e anos. Então às vezes não tem essa questão, se cria a brigada, mas não se mantém, né? De alguma forma, e isso vai em todas A as prefe- instituições, entendeu? Desde a sociedade, ela é responsável por isso, como o poder público também é responsável por isso, tanto municipal, como estadual, como federal. A gente está vendo o caso aí do Pantanal, o que aconteceu aí, né? Então, a Sim, importância da manutenção disso, um plano nacional de combate aos incêndios florestais. E aí, às vezes, se a gente tivesse esse fortalecimento em várias comunidades, tivesse lá cinco brigadistas e mantesse esses 5 brigadistas, seria o ideal para a gente já chegar lá, já ter um controle do fogo, e aí isso faz reforçar também. a situação, né? O combate. A gente está falando realmente de ajuda, né? Nesse sentido. Isso. E vocês aí, quem que ajuda a brigada, assim? A prefeitura tem participação? A comunidade, ela ajuda em doação, de alguma forma? Como que é? Isso, sim. Por exemplo, os equipamentos e a formação da gente, quem sempre dá o governo estadual, na maioria das vezes, né, através do INEMA, né? Aí ela sempre vai dar o equipamento para gente e o curso de formação, né? O poder público municipal, quando ele é bem atuante, que nem sempre, por questões políticas, nem sempre, às vezes, não é prioridade para eles, não. Às vezes ele deixa lá e trata isso, os brigadistas, a brigada, o combate de forma. Mas a gente, graças a Deus, pelo menos nesses últimos períodos, e de quando eu estou, a gente não é o suficiente, mas a gente está tendo pequenas ajudas, né, do poder público com logística, com alimentação durante o combate, com a questão do transporte, sempre que a gente só consegue transporte através do poder público aqui, né? Seja um carro da prefeitura ou tendo que colocar um carro ou algo do tipo. Ou uma comunidade que manda um carro lá, isso. E a própria comunidade também, ela ajuda, como pode, né? Principalmente no período dos combates, equipamentos, botas, luvas que a gente utiliza bastante, facão, a própria Uhum. alimentação em si, água, e algumas coisas da logística, sim, a comunidade ajuda. Alguns empresários contribuem com o dinheiro. Teve um empresário que, através de esqueci o termo que se dá, ajuste de conduta, ele, ele deu uma moto, deu não, né? Arcou com a moto para a brigada, então a gente tem uma moto e a Sim, gente precisa do combustível e às vezes consegue de alguma forma, quando não tem, e a gente ultimamente conseguiu receber algumas doações, mas a gente precisa intensificar isso justamente porque acaba essas doações acabam, né? sim, De sim. alguma forma. É a questão de manter, né? Manutenção, igual você falou. Isso. Pegando esse gancho aí, acho que você até já respondeu, né? Tiago pergunta aqui, Tiago Mandassaia, como é a aceitabilidade do trabalho pela população? Acho que você até já, mas se quiser falar um pouco sobre isso também. Mas eu quero porque existe uma curiosidade aí, assim, né? Aqui a gente é tido como Uma desde boa pergunta. heróis, né? A gente é tido desde como heróis até os loucos, né? Às vezes é chamado até de mercenários,
A gente, lembrando sempre, a gente trabalha Nossa, de forma voluntária, a gente não recebe um tostão. E algumas pessoas ainda acham que a gente sim, ganha fatura com isso, né? Que a gente põe um incêndio para ir lá combater, mas essa galera não sabe o pavor que é combater um incêndio. Então a gente não fica brincando com coisa séria, né? Em exatamente. relação a isso. E assim, E a mesmo que gente, você na receber esse forma mais. dinheiro, to- Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo se a gente recebesse o dinheiro, a gente está fazendo, era um trabalho, né, é uma digno, e a gente forma. sabe da Uhum, responsabilidade disso. E hoje, por mais que a gente sim, atua de forma voluntária, quando a gente está atrás de projetos e criar mecanismos justamente para criar esse tipo de algum tipo de remuneração para a gente, porque na maioria de nós somos pais de famílias, trabalhadores que sim, sim. trabalhamos durante o dia, não é isso? E no Uhum, momento vago que vamos apagar o fogo. A gente está aqui agora. Hoje em dia a gente só combate o fogo em sua essência na maioria das vezes à noite, né? Uma sim, por uma questão desse voluntariado, né? A gente trabalha durante o dia e à noite tem um horário mais vago. É um período também mais ameno para o combate ao incêndio. Durante o dia é o terror, é muito quente, é muito desgastante. À noite também mas a gente tem a questão sim. menos agravante, a gente consegue, mas a gente tem menor visibilidade, por exemplo, à noite do que durante o dia. Então, para chegar ao local do fogo, a gente está vendo o fogo, mas para chegar a ele, tem que passar e vários obstáculos, não é isso? Não, E é justamente isso. sem contar que você vai trabalhar durante a noite, você vai trabalhar durante a noite e no outro dia você tem sua vida, seu trabalho também comum, né? Isso, né? O patrão não quer saber, não. Quer que no Como outro se dia lá. Às vezes eu vou pro incêndio e no outro dia tem que dar aula. O outro amigo tem que, no outro dia tem que Exatamente. trabalhar de pedreiro, não é isso? Então, os trabalhos Sim, exato. num pesado. E aí, justamente isso, a gente é tido como desde heróis, a gente é muito abraçado pela comunidade, né? São minorias também, esses assim que gostam de falar, cria De especulações maldosas sobre a gente, né? Mas eu acho que é o o hate, melhor, o o mais famoso controverso hate. da gente é quando a gente é chamado os loucos, né? Porque é coisa de louco mesmo. Passa, passa o carrinho cheio de peão, uns 10 peão num carro, tudo vestido de amarelo, a galera sabe, vixe, meu irmão, os loucos já tá indo pegar fogo mesmo, e a gente faz questão de ser louco mesmo. Deco, tem uma pergunta aqui para a gente não perder o foco de Tiago também. Existe sazonalidade dos incêndios ou eles são distribuídos uniformemente ao longo do tempo? Não, Tem uma época os certa ou incêndios. se Eu só vou fazer uma ressalva aqui, que não só as motos, como a gente tem uns rádios também de comunicação, né? Que foram adquiridos através desse condicionamento ambiental, né? Através da Secretaria de Meio sim, Ambiente, atuou através disso e conseguiu tanto a moto como alguns rádios e também há outras doações também que estão sendo acontecidas agora e a gente está se direcionando a esses condicionamentos justamente para as causas da brigada, né? Um alô aqui para Davi que tá colocando salve os loucos. Isso aí, Davizão. Salve os loucos. Leia também, essa Dilce Leia aí, ela trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, né? Ela é professora, colega minha do colégio também, e é brigadista também. Para quem acha que Leia fica só sim. desfilando, né? Leia tá atuando mesmo nos últimos incêndios, ela ficou até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã agindo no combate, apagando fogo mesmo, né? Dá visão aí, um equatoriano, Parabéns, para a olha. gente ver que brigadista não tem nem nação. Equatoriano mora aqui na nossa Exato. região, né? E vai, e os nativos também, então todos loucos pela natureza, né? Qual foi a pergunta mesmo que eu até Maravilha, maravilha. esqueci? Perguntou de sazonalidade do fogo. Se tem uma Ah, época isso, pronto. específica ou se ele é. Voltando, sim. Existe essa sazonalidade, né? Até por questões climáticas, o período
maior que a gente consegue, fica mais em alerta, é a partir do final de julho, né? Final de julho até dezembro, até o início das chuvas. De julho até dezembro a gente fica sempre alerta e normalmente o fogo acontece só nesses períodos. São períodos mais secos na região. A água, as baixas das águas normalmente acontecem nesse período, então a vegetação ao longo do tempo que vai se acumulando aqui assim, várias matéria orgânica, e com o tempo qualquer coisinha pega fogo e aí pipoca tudo. Sim. Vamos seguir aqui na questão. Você até começou a falar um pouco, né, da ação em si, né, e das dificuldades no combate dos incêndios. Fala um pouco sobre isso e aí você já aproveita e mostra um pouquinho dos equipamentos que você separou aí para a gente entender como é Pronto. esse combate, né? Você falou da dificuldade. Enfim, acho interessante as pessoas conhecerem. Né? Assim, eu vou tentar fazer de forma cronológica as dificuldades, né? A primeira dificuldade que a gente Sim. se tem é a formação que a gente falou, mas já na atuação, né? A primeira dificuldade que a gente tem, como a gente trabalha de forma voluntária, é, reunir o maior contingente de brigadistas possível. Às vezes a gente tem 2 disponíveis, 3, 5, né? E às vezes, graças a Deus, a gente ultimamente está conseguindo, principalmente esses combates à noite, está conseguindo 10 brigadistas, 11 brigadistas, né? Essas são as primeiras dificuldades, devido a essa questão aí. Depois, logo, é a questão do transporte. Às vezes a gente acha 11 brigadistas, mas tem uma dificuldade em relação ao transporte, né? Como a gente não tem um carro específico, aí às vezes é o carro que a prefeitura disponibiliza. Às vezes tem uma caminhonete lá que dá para levar 11 pessoas e às vezes tem um Celtazinho que dá para amontoar 5 pessoas e ter que dar várias viagens até chegar todo mundo ao local, né? Às vezes gastam 1 hora, 2 horas até chegar ao incêndio. Então a gente tem essa dificuldade e uma das coisas que a gente está querendo requerer hoje é uma viatura, né? Existem algumas brigadas voluntárias que atuam na própria Chapada que conseguiram se organizar e conseguiram uma viatura, né? A gente já tem uma moto que nos auxilia, uma viatura seria extraordinário para a gente, né? Uma outra dificuldade seria os equipamentos em si. Desde os equipamentos chegarem até a gente, né, novos, ou a manutenção desses equipamentos. Tanto os equipamentos de combate como os equipamentos de segurança, né? A gente, graças a Deus, a gente tem combatido, a gente tem vários equipamentos de segurança, mas a gente precisa de vários outros. Às vezes danifica esses equipamentos, a gente não tem. Luva, por exemplo, na maioria das vezes é como se fosse uma luva descartável. A gente tá lá, às vezes some, uma luva só não resolve o problema, a gente precisa do par. A bota é uma coisa que vai fácil, muito fácil, acaba muito fácil. São as coisas que mais deterioram, né, acabam com Você facilidade, tem aí, some. tá? Tenho sim aqui para mostrar. Acho que quando falar das dificuldades, acho que isso. E a outra dificuldade é o incêndio em si, né? Quando a gente combate durante o dia, existe o desgaste do sol, né? Isso, o calor do incêndio. Então, ele acaba se propagando com maior facilidade durante o dia. Se tiver ventando, é um outro contexto que acaba agravando mais ainda. O tipo de vegetação que a gente acha, quando é uma vegetação mais rasteira, gramínea, o fogo passa, quando a gente fala, passa lambendo, né? Passa rapidão. Quando é uma vegetação mais arbórea, que tem uma área mais de mata, então se demora mais. Mas existe um outro agravante que existe, chamado os fogos de tufa, né? Que nessas áreas de mata existe Uhum. uma grande matéria orgânica ali nas raízes. Então, às vezes a gente apaga o fogo ali superficial, com 2, 3 dias o fogo volta Baixo. porque se propagou pelas tufas, né? E por aí vai, né? Essas dificuldades. E os equipamentos a gente tem aqui assim, tem alguns, né? Vou tentar ajustar a câmera aqui para ver se eu consigo posicionar melhor aqui.
os equipamentos, né, que a gente tem. A gente tem a gandola, é isso que essa é da brigada, ela é doada pelo INEMA, Bahia Sem Fogo, né? O próprio Corpo de Bombeiro. O material é específico, ela tem um tipo de revestimento, é como se fosse um tipo de jeans, brim, mas ela tem um revestimento para incêndio e normalmente ela é em 2 camadas, o tecido, né? Tanto a blusa como a calça, a gente tem a blusa e a calça. A gente tem a bota, né? Que é uma bota específica para alta temperatura. Às vezes a gente, assim, por boa vontade das pessoas, a gente ganha outras botas, principalmente na hora do incêndio, aquelas botas que o pessoal vão para a roça, mas elas não são apropriadas, né? Aí, às vezes ela escorrega ou não aguenta a alta temperatura. E até essas botas, é uma coisa que mais acaba primeiro é as botas. Essa daqui já foi costurada, a gente já está atrás de outras botas novas. É isso. A gente tem a balaclave, que protege a nossa cabeça, né? Justamente, ela tem um tecido especial também, justamente para aquelas fagulhas que pegam, não queimem e protege a gente de forma direta. O que mais? A gente tem o óculos, que é bastante importante. Salva a gente várias vezes um problema no olho ou algo do tipo, né? A gente tem também máscara e uma das coisas que a gente precisa, esse refil aqui, por exemplo, esse refil aqui ele tem um prazo de validade. E às vezes a gente vai no incêndio, volta no incêndio e não repõe outro. Então a gente precisa, essas são as manutenções, senão tem amigos nossos que já tem um agravante, questão pulmonar, algo do tipo, né? Então, trazendo essas coisas. Aí a gente vai estar usando também lanterna à noite ou durante o dia, mesmo se a gente for para o combate durante o dia, é um equipamento de segurança, porque a gente não sabe a hora que a gente volta. Às vezes a gente sai durante o dia, só vai retornar de madrugada ou algo do tipo, né? E para segurança a gente tem também apito, que é uma coisa muito simples, mas que isso daqui salva vidas, né? Ou a questão a gente no próprio treinamento da gente a gente tem um certo tipo de conduta, como utilizar o apito, né? Quando alguém está em situação de risco, você está ouvindo alguém, você apita. Alguém ouviu um apito, meu irmão, todo mundo para. Né? A gente está vendo apitos contínuos, então a gente sabe que alguém está precisando de ajuda, né? Essas coisas todas. Aí hoje em dia a gente está adquirindo, né? Rádios comunicadores, que é importante também, tão quanto o apito. E aí a gente tem, alguns foram doados por aquele condicionamento ambiental, outros a própria Secretaria de Meio Ambiente está doando, e alguns a gente mesmo está comprando por nossa conta. Entendeu? Nós brigadistas, porque é uma questão nossa, nem sempre a brigada tem, e a gente se doa mesmo pela brigada. As luvas, né? Que é um item bastante importante, não dá para combater fogo sem luva, né? Porque às vezes está apagando, você tem que tirar um tronco ali, às vezes você cai em cima da brasa e por aí vai, né? Então a gente precisa dessa proteção, né? Cantil, aqui justamente a gente precisa bastante, a gente considera como um item de segurança, né? Aí agora a gente vai vir a bolsa costal, que essa é uma das maiores ferramentas que a gente tem, não é isso? Ela é um material, ela é um borrachado. Ela aqui normalmente ela cabe 20 litros de água. Ela tem um bico, a gente encaixa um bico que a gente transporta aqui dentro, mas é um bico como se fosse aquelas bolsas de pulverizar na agricultura. Só que essa daqui é específica para água, né? E até para o transporte também facilita. Então é um dos maiores itens que a gente usa. A gente chega no fogo, a primeira coisa que a gente faz é abastecer ela e a gente vai para o combate com ela, de dia ou de noite, a não ser que for uma área específica que não precisa utilizar a bolsa. Mas normalmente sempre alguém está utilizando. Porque às vezes o fogo sobe, ela serve como tanto para combate como item de segurança de sobrevivência. Ninguém fica sem a bolsa
ou sem deixar a bolsa com um pouquinho de água. Às vezes a gente está voltando do incêndio ou algo do tipo, achou que já acabou, aí depara com fogo lá na frente, ou a gente precisa apagar, ou o fogo circula a gente e a gente precisa sair do fogo. A gente precisa ter a bomba. E é um dos maiores itens Uhum. da gente, assim, né, em questão até de valor. Uma bomba dessa, ela custa, em média, R$ 1.000. Só para você ter uma ideia. Aconteceu Nossa, uma vez de um brigadista, a gente está num incêndio, né? Aí o fogo foi, revirou, o vento bateu e revirou. Os brigadistas tiveram que estar descansando, né? Ali a gente descansou ali para fazer uma refeição rapidinho, teve que sair rápido, rápido, uma bolsa ficou para trás. Como aí o equipamento não chega na gente fácil, então é um brigadista sem uma bolsa. Entendeu? A gente tem uma bolsa a menos, exato. então a gente precisa adquirir isso. Eu acho que até então dos equipamentos aí tem uma mochila também, um isolante, algo do tipo, uma outra mochilinha pequena que a gente ganha para de doação normalmente, que a gente leva o lanche, água, a gente leva hipoclorito, que é a água que a gente bebe, nem sempre a gente acha água potável com facilidade, então a gente precisa isso, senão dá vários problemas aí, né, intestinais e por aí vai. E eu acho que é isso, sim, em si. É Eu acho que tem alguns outros equipamentos que a curioso gente com uma quer questão. adquirir, né? A gente quer adquirir também um soprador. Eu fiquei curioso. Existem outras técnicas também de combate. Existem também outras ferramentas que a gente utiliza, tanto como a enxada, pá, facão, um trambuco assim, de borracha que a gente chama de abafador, que ele é bastante utilizado. A bolsa e ele são mais utilizados. E na maioria, boa parte, acabou a água, não tem abafador, a gente vai no ramo. A gente arranca um pedaço de ramo ali da natureza ali, um galho e vai abafando. Pé também é uma outra ferramenta que a gente utiliza, vai chutando mesmo, porque a importância do fogo não é só ir lá e chegar e apagar. O fogo ele pode Sim, voltar. Então existe uma técnica, a gente sempre sim. divide o pelotão, né? A gente vai um pessoal na frente abaixando o fogo com o abafador, com a bomba costal e um atrás fazendo um rescaldo, que é pegando Uhum. a cinza da área queimada, né, empurrando para dentro assim para justamente não reiniciar o fogo. Eu acho que Eu são tinha esses equipamentos. tenho uma dúvida, como é o abastecimento de água para esse combate? Hum. Vocês levam a água toda daí de Rio de Contas e acabou, tem que voltar? Ou como é? Você tem um carro com um túnel, uma quantidade maior? Aí existe várias. Por exemplo, o primeiro fogo que eu fui, né, ele tava em uma montanha assim e próximo à montanha existia uma estrada. E aí a comunidade, o pessoal da comunidade pegou o seu carro, um senhor lá mesmo pegou o seu carro, encheu com os galões de 500 litros, né, e foi distribuindo. Pegava vários galãozinhos de 50 litros, jogava no local assim e ia enchendo e deixando pra gente. Então a gente não tinha um riacho fácil, ou o riacho estava distante, estava lá embaixo, então a gente ia ter esses tambores, enchiam. Esse foi o primeiro ano. Outras vezes, o que acontece? Quando a gente sabe, na maioria das vezes, sempre tem alguém da brigada que conhece o local. Ou nós como guia, ou outros que moraram, ou que conhecem a região, algo sempre tem. Então a gente sabe onde tem os riachos. O último riacho, o último ponto de Sim. água mais próximo que a gente encontrar é onde a gente vai abastecer de água. Depois disso, o que a gente faz? A gente tem técnicas de racionamento de água. A gente não vai lá e despeja a água, porque senão a água acaba rapidinho e o fogo continua. Então, tem técnicas de como atuar com essa bomba costal para ter economizar essa água, porque às vezes o acesso à água está distante, muito distante. E quando acaba a água, a gente vai no abafador e no ramo mesmo, né? Até exaurir nossas forças e retornar para casa. É interessante, assim, pelo que você está falando, é uma cadeia de pessoas, de uma organização, né? Ou seja, não é só os brigadistas que trabalham, né? Você tem quem mora próximo, realmente, assim, e também ajuda, né? Na questão da água, você está falando. Mas existe algum tipo de hierarquia dentro dos brigadistas, assim?
alguém para organizar, alguém que manda, alguém que um tipo de hierarquia, assim. Sim, sim. Como nós somos compostos de uma associação, né? Existe um presidente, vice-presidente, são os maiores cargos que a gente tem, né? Como associação. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e vice-tesoureiro, não é isso? E a gente estava até discutindo em si, assim, como somos pessoas do meio civil, né? Não do meio militar, até por uma questão assim, de respeito e de conduta. Por exemplo, como eu cheguei lá agora, eu baixo a cabeça mesmo e respeito mesmo meus colegas, que é isso mesmo. Os caras estão lá há anos e anos já em combate, então os caras só têm que me ensinar, entendeu? Respeitar A essa mas hierarquia, respeitar. isso, né? O presidente da gente mesmo é o mais velho, né? Não é que o presidente tem que ser o mais velho, mas coincidentemente o último presidente eleito é o mais velho da brigada, né? Ele apagou fogo, foi até de sandália havaiana. Então, nesse contexto, então a gente respeita, a Sim, gente sim. brinca com ele, chama ele de coronel, entendeu? E aí, coronel, os caras mais antigos, a gente vai brincando. E a gente pensa assim, em criar meio que um regimento justamente para isso. Porque não é uma questão só de hierarquia de respeito. Às vezes está no combate ao fogo. Por exemplo, você entrou na brigada agora, você mais duas pessoas, mais cinco pessoas. Aí foi eu, você e mais cinco pessoas para o combate agora, né? A gente precisa saber quem é que vai organizar isso, quem a gente vai seguir. Normalmente a gente vai seguir quem? O mais velho, o mais experiente. Então a gente pensou em criar um tipo de Sim, sim. regimento através de identificação, de numeração, de acordo com os mais velhos, né? Se tiver o cara mais velho lá, ou se tiver agora a formação, o primeiro mais velho do grupamento que tiver lá, é quem vai ser o responsável justamente por estar planejando essa ação ali durante, né? E por aí vai. Sua colega aqui, Deco, colocou que no último incêndio ela teve muito medo de ser picada por cobra. Isso. Vocês têm algum tipo de proteção para isso? Perneira, alguma coisa assim? Que pode, ou é só a bota mesmo, que é Aí a o. gente tem a Porque também é bota. muito peso, né? Você usar tanta roupa, é muito peso que a pessoa carrega, né? Rapaz, eu tenho em média 77 quilos, às vezes chega a 80, né? Eu calculo que com o equipamento todo, eu ultrapasse mais de 100 quilos andando. E Nossa às Senhora. vezes, e às vezes você está andando aqui assim em regiões íngremes, tem muito cascalho, você tá pisando assim, você não tem estabilidade não. Aí você vai derrapando, às vezes você cai, às vezes por aí vai. Para você, isso que são uma das as maiores dificuldades que a gente tem em relação a justamente isso, chegar no local, né? Justamente por isso. E a gente precisa desse equipamento, a gente não pode largar a mão mesmo. A gente tem as botas ela é o cano médio, né? Eu acredito que ela tem um certo limite, ela vai proteger a gente. A calça também, ela vai nos proteger, já que ela tem camada dupla ali também, né? E existe também umas perneiras, né? Só que ela, na maioria das vezes, ela nos atrapalha nessa locomoção, já que a gente está muito pesado. Aí teve uma época mesmo que essa bota que eu mostrei aqui, ela deu problema, o solado dela rasgou, né? Aí eu utilizei uma bota de agricultura daquela, então eu tinha que utilizar perneira, e aí ela atrapalhava a locomoção, eu tinha que apertar ela com borracha, aí às vezes estrangulava a minha circulação, né? E por aí vai. E no caso específico mesmo aí da colega falando, outra até citando aqui escorpiões também, né? Já Uhum. aconteceu nesse fogo, devido ao incêndio, os animais, principalmente as cobras, eles estavam se afastando e na estrada a gente eles depararam o tempo todo com fogo. Ela é bióloga, ela nunca tinha visto tanta cobra assim Tantos na animais. mata, assim, saindo. Isso. Tantos animais, principalmente cobras, né? E escorpiões também. Já aconteceu da gente parar para descansar, um colega deitou, quando ele levantou, ele tinha deitado em cima não é de rir não, mas ele tinha deitado em cima de um ninho de escorpião, né? Então tem essas possibilidades. E falando, principalmente dos animais aí, uma coisa que eu tinha notado, mas tinha esquecido de falar, né? O que é que acontece
o que mais que a gente vê assim de mais drástico nessa questão dos incêndios é o seguinte: a vegetação, até por si só, ela consegue se recompor, né? Com 2 anos ali, com alguns anos, uma nascente, ela vai ter uma baixa ali assim, mas ao longo do tempo, com recomposição da vegetação, ela acaba ressurgindo. Mas o que a gente mais vê, é mais dolorido no incêndio, é quando a gente vê cheiro de animais queimados, que a gente encontra um animal morto ou algo do tipo. Porque isso é o que mais impacta, porque quando o animal mais velho, ele não, dificilmente ele vai morrer. Só se for uma mãe ali atrás dos filhotes. Mas os filhotes, essa geração que ia vir aí, assim, justamente isso, acaba, né? Todo tipo de Uhum. filhote acaba morrendo mesmo. Então a gente perde uma sucessão, né, nessa Sim, sim. nessa escala natural aí, uma geração de certos animais ali que vai. Se for um animal que tiver em extinção, aí acaba se agravando mais ainda, né? Até na questão da vegetação, você fala assim, tem um tempo para ela se recuperar. E essa vegetação é o habitat e o alimento, né, desses animais também. Então, é uma Isso, cadeia de eventos que que vai acontecendo, prejudica. é isso. Vocês É, tem conseguem resgatar também esse tipo de isso, animais? sim, já aconteceu de resgate de animais. Deixa eu ver se aqui nesse folder tem. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Aqui, nesse folder aqui, Puxa aí. sim. Vocês estão vendo aí, tá vendo aí? Aqui é um Sim, brigadista bastante. segurando Aham. um brigadista segurando Uma um cobra? animal aqui, que foi resgatado. Isso é uma ave, eu acho que é uma coruja. Mas tem um outro pôster que Agora eu tem tô vendo. um brigadista segurando um gavião. E aí se encontra. Nesse do Dia das Aham. Cobras mesmo, teve um outro brigadista que falou que ele pegou 2 cobras que estavam assim, ó, teve que pegar com a mão, né, para ajudar ela a ir para outro local, né? Ele identificou que não era uma cobra peçonhenta, algo do tipo, e ajudou. Ô, Deco, qual o perfil assim dos brigadistas em relação à formação, formação escolar, acadêmica? Vocês têm veterinário, vocês têm biólogo também na equipe que consegue dar esse suporte também? Ó, na maioria das vezes são pessoas mesmo da cidade que nem sempre concluíram algum grau da escolaridade, né? Eu não, de fato, assim, eu não sei todos, qual a escolaridade de todos. Por exemplo, eu sei de alguns. Tem um outro amigo que é professor também, né? Essa Dilcileia aí, que ela trabalha, ela é bióloga também, professora. Existe alguns que são bombeiros civis, outros técnicos em meio ambiente. Tem uma amiga lá que está fazendo uma formação também voltada a meio ambiente, acho que é gestão ambiental, né? Existe pessoas de todo tipo. A gente, né, normalmente, a maioria das vezes, os loucos mesmo, né, que não se É preocupa que tá, muito em relação à escolaridade, não. Mas, assim, a gente tem várias pessoas que, todo tipo de pessoas que procuram a gente assim, como é que faz para estar participando da brigada, algo do tipo, né? Que a gente pode estar até para falando e passando ajudar esse mesmo, recado também. pra Assim, ajudar mesmo de fundo, né? ó, tem várias formas de participar, até de longe mesmo a gente tem como contribuir, né? Ou divulgando o nosso trabalho, seja o que for. Vocês aí mesmo, de certa forma, agora, amigo da Gaviões, tenho certeza disso. Né? Seria bom um Sim. dia vocês virem conhecer o nosso trabalho, né? E por aí vai. Quiser chegarem para conhecer também a questão do combate, quando vê a identificação de algum incêndio e assim, tiverem, entendeu? Sempre é bem-vindo. E na maioria das pessoas a gente pede o seguinte: a gente pede que as pessoas se aproximem da gente. Vai mesmo, a gente está aqui na cidade, nesse período a gente está tendo um treinamento físico, né? Que uma empreendedora aqui de uma academia, né? Mandar um abraço aqui para ela aqui, que a gente precisa parabenizar e divulgar essas pessoas, Claro. né? Stella Fitz, Academia Stella Fitz, em nome de Stella Mares, né? Ela é um personal trainer, ela criou um treinamento para a gente específico para o combate, para a gente lidar com esse tipo de atividade, né? Uhum. E, é, e por aí vai. São várias e várias
pessoas, e a gente, nessa situação, a gente pede que as pessoas, estava pedindo que as pessoas fossem lá nos treinamentos da gente mesmo e se apresentassem. Ó, eu sou fulano, eu quero Sim. participar. Então faz o seguinte, se aproxime e cole com a gente sempre está em reunião, a gente sempre está, né? A gente tenta, a gente sabe da necessidade de ter mais pessoas para combater, e na maioria das vezes as pessoas, muitas pessoas se prontificam, mas a gente tem a responsabilidade de nem sempre poder levar pessoas que não têm a formação, porque na formação a gente vê a Sim. importância e sabe a conduta de como lidar com aquilo ali assim, né? A gente está lidando não só com a natureza, o combate ao fogo à natureza, mas com vidas que estão lá justamente para fazer esse combate. Então, assim, Não mas é, não é brincadeira, não é nada para um aventureiro chegar lá e falar, eu vou lá, vou lá ajudar, mesmo que tenha isso, boa vontade, mas tem que sem ter dúvida. um preparo. Sem dúvida. Várias, assim, ano passado mesmo, eu lembro quando na região aqui de Arapiranga, né, eu dou aula lá também, existe alguns alunos meus foram lá próximo ao fogo, né? Ô, professor, fui lá, tal, não sei o quê. Foram para tentar atuar, mas quando chegaram não sabia nem por onde começar ou como fazer, né? Imagina se tentasse se arriscar e alguma coisa acontecesse, porque acidentes fatais às vezes, né, desastres ou algo do tipo assim. Então é sempre importante. A gente tem isso. Tem, por exemplo, mesmo o pessoal de Livramento, né, chamado um grupo GASA, lá, né, Grupamento Ambiental de Proteção, né, da Serra das Almas aqui, pessoal de Livramento, querem criar uma brigada. Às vezes acontece fogo lá e a gente tinha que sair daqui para combater. Às vezes a gente não tinha condições de, né? Então lá ficava no combate, ficava o incêndio acontecendo lá. Eles criaram esse grupamento deles e eles vão de forma voluntária tentar apagar o fogo. Mas como eles às vezes relataram já para a gente assim, pô, a gente não tem. Uma vez a gente convidou eles para vir ajudar a gente aqui, para aumentar o contingente. Eles vieram, agradeceram a gente, falaram que só aquele fato de ir com a gente ali assim já foi uma espécie de formação, uma espécie de aula, né? Para eles ali assim. Então aí você vê a necessidade, que eles mesmos, quem vai no combate se reconhece, percebe o quanto é importante pelo menos saber ali assim, né? Sim. Maravilha, Deco. Eu acho que a gente contemplou, né, o que é o objetivo nosso de divulgação do trabalho de vocês, a importância, né, da brigada por combate ao fogo. Você mostrou quão importante é o trabalho de vocês, de estar preparado. É um trabalho muito bonito, muito corajoso, né? Vocês são guerreiros praticamente, porque não é fácil largar família, trabalho e tudo e se meter numa situação dessa que a gente sabe é bonito, é um trabalho louvável, mas é muito perigoso, né? Você mesmo deixou isso muito claro. Não sei o que você poderia falar, por exemplo, para aqui para Cacolé, que tem uma turma recente, né, formada em bombeiro civil, que eu saiba uma turma até hoje, né? Pode ser que eles estejam assistindo ou assistam depois. Que tipo de conselho vocês têm para dar para ele, no sentido até de uma criação, uma possível criação, né, de uma brigada aqui? É assim, o conselho é que a gente, tanto para todos, né? Isso não é uma coisa que a gente, por mais que a gente, é uma das coisas que eu mais me emociono, me emociono em estar falando e em estar fazendo, né? Atuar na brigada, né? E é uma coisa assim que a gente tem mais que a obrigação, não é só o grupo de vocês como amigos da natureza ou a gente, seja quem for. Eu acho que é uma questão social. A gente tem o dever de estar preservando isso, preservando para novas gerações. E como já se disponibilizaram para ser bombeiros civis, né? Então atuar, acho que eles sabem da importância de o que é ser um bombeiro, né? O que é estar atuando nisso, Uhum. lidar com vidas, tanto seja em combate em incêndios ou resgate, que a gente também, a gente, de forma involuntária, a gente até atuou aqui também em socorros em acidentes aqui, né? Uma outra eventualidade já aconteceu com a gente. Então, a importância disso. E com garra, vão atrás mesmo. Acho que cada local, a gente seria muito. A gente tem um brigadista que ele é italiano, né? Acho que você já viu, tem aqui no espaço dele, Maurício, no espaço do Espaço Imaginário, né?
Ele também é Sim. brigadista atuante. E a gente conversa, né? Ou com o Davi Equatoriano, como é que é assim? Como é que acontece os incêndios? Como é que é? Aí, por exemplo, mesmo, eles falam, pelo menos na Itália, não existe brigada voluntária. Mas em várias localidades existe um grupamento de bombeiros, são chamados de brigadistas, né? Mas várias localidades. A gente não tem essa sorte. No Equador, por exemplo, mesmo, Davi disse que as comunidades é bastante organizadas. Então, nas próprias comunidades, existem pessoas que, quando acontece esse tipo de incidente, eles mesmos já se organizam e vão atuar, até chegar uma força-tarefa ou algo do tipo. Então, a gente precisa criar esse senso, né, de proteção ao próximo, à natureza, e a gente não tem essa oportunidade. Então, cada lugar desse, a gente tinha que criar mesmo um grupamento de brigada, conversando com o Cazé, né? O Jackson, que você fez a live semana passada, né? Ele uma vez, como é que faço? Eu queria participar, como é que faz para ter um curso? Aqui teve um fogo esse dia, botaram fogo aqui no Matagal, queria ver, não sei o que, depois veio uma brigada aí particular, né? Então a gente vê, se tivesse uma brigada voluntária, né? Em Ceabra tem um grupamento de brigada lá que eles têm uma sede, eles atuam como se fosse o bombeiro mesmo, eles fazem resgate de acidentes, fazem tudo, né? Então isso tudo poderia tá acontecendo. O Tá material participando, humano tem já pessoas tem, de né? Brumado, todos esses locais a gente teria ter esse senso e criar essas brigadas que a gente vai saber quanto é importante. E se um dia precisar, a gente está nesses trabalhos da gente como de prevenção educativo, né? Nós estamos sempre à disposição a estar palestrando, a estar passando um pouco da nossa formação, né? O que a gente pode ali assim para quem quer que seja. Só basta fazer o convite para a gente estar disponível, entendeu? Para estar Pronto, a gente atuando dessa forma recado também. aí a turma dos Bombeiros Civis de Cacolé, se tiver interesse, né? Claro que eles já tiveram uma formação, mas na prática vocês têm muito mais Mas experiência, né, do que os incêndios. isso. E outra coisa, assim, que nem a gente tem bombeiros civis aqui também, né? Na própria brigada da gente, e eles falam. Quando eles falam, ó, é totalmente diferente. A gente teve ali uma teoria. Na maioria das vezes a teoria não é voltada muito para incêndios florestais, que é a questão da especificidade da gente, né? A gente trabalha exclusivamente com incêndios florestais. Nem o próprio grupo, o corpo de bombeiro em si, nem todos os bombeiros sabem atuar em incêndios florestais. Hoje, Incêndios o florestais. próprio corpo de bombeiro está criando um grupamento específico só para incêndios florestais, porque às vezes chega bombeiros aqui acostumados só a incêndio urbano ali, ou lidar com outras situações, chega aqui assim, opa, acaba aprendendo com a Fica gente. perdido. Isso. Uhum. Maravilha, E Deco. perdidaço. Queria te agradecer de novo pela disponibilidade, né, de trocar essa ideia, passar essa experiência aí bacana para a gente. Esse vídeo vai ficar gravado aqui para quem quiser assistir, é muito interessante, muito educativo, né? E estamos aí para manter essa rede, né? Essa ligação aí agora, Mas, Caculé, Rio de Contas, Brumado, seu público agora é nosso público também, e aí vamos trabalhando mas. assim, em prol do meio ambiente, viu? Eu, Obrigadão de eu que novo. agradeço, eu que agradeço, é um imenso prazer, meu também, revê-lo, estar atuando com você, ter esse bate-papo com você, né? A gente já teve diversos outros em outros momentos, e agora de forma responsável e explícita para várias pessoas, ficar aí para a posteridade, para várias pessoas poderem usufruir desse nosso bate-papo, né? É importante para a gente nos inserir nessa rede, a Brigada ela precisa muito dessa rede, a gente não consegue divulgar o nosso trabalho só aqui. Aqui a comunidade ela já sabe, ela ajuda como é que ela pode, mas a gente precisa de mais e mais e mais, alcançar mais e mais locais para a gente poder ampliar também, né? Não é só nos favorecer ou nos fortalecer, não, mas fortalecer a rede. Porque aí, hoje a gente falou sobre a Brigada Gaviões da Chapada. Mas em várias Sim. cidadezinhas dessa aqui, sim, existe a brigada. Um abraço aí para a galera da Brigada de Ouro Verde, né?
do pessoal de Piatã, Barra da Estiva, Ituaçu, Ceabra, várias e várias aqui que nem todos os locais eu conheço, nem todos os brigadistas. A gente já teve o prazer de atuar aqui ano passado com alguns brigadistas que vieram nos auxiliar. Nós também sempre estamos à disposição para auxiliar, como a gente viu o caso aí desses incêndios que teve ultimamente no Parque Nacional. Várias brigadas, elas foram para lá, né? Isso a gente... E é disso aí, a gente está aqui justamente, agradece muito essa rede e tomara que sempre só fortaleça. Estamos aí prontos para muito Maravilha, breve. Dé. Só para fechar aqui, a galera querendo saber sobre o Campo do Tilu. O Campo do Tilu ainda está ativo, né? E é Sim, sim. fácil, na entrada da cidade, você chega lá, tem um muro lá pintado e é só bater na porta e entrar e é alegria. Já É, fui e recomendo, viu? isso. Nessa pandemia, a gente está tendo algumas restrições. A gente não está mais assim, está com a restrição do fato de bater e chegar. A gente está pedindo reservas com no mínimo 3 dias de antecedência, é isso? Né? Só está trabalhando com reservas. Quem chega aí o campo está fechado. Né? A gente está criando algumas outras estruturas, melhorando também para a gente poder, quando reabrir de forma mais harmônica, mais prazerosa para todo mundo, né? E sempre tentando melhorar, né? Mas os passeios já estão abertos. A gente está trabalhando exclusivamente só com os passeios, que reabriu aqui há pouco tempo, né? E seguindo os protocolos, a gente tá atuando com os passeios. Pronto, quem precisar fazer uma trilha, conhecer a região de Rio de Contas, que é muito bonita, pode procurar Tilu, no Campo do Tilu, ou no contato aqui, né, do Trek do Tilu. Isso. E aí, a gente está aqui conectado agora, não tem erro não. Sem dúvida, graças a Valeu, Deus. Débora. Valeu, irmão. Um Boa abraço. noite para você. Boa noite para Boa você noite para também. Luísa. E boa noite para Chico. É Chico, né? É chique, sim. Chico. Valeu, Pronto. irmão. Um Abraço. abraço aí. Até mais. Até mais. Trilha com segurança.